Olá, bom dia, graça e a paz. Vamos ao nosso devocional diário e no dia de hoje eu quero compartilhar um pedacinho de um estudo que eu tenho feito sobre a idolatria moderna. Eu tenho usado como ponto de partida o capítulo de número 44 do livro do profeta Isaías, onde o Senhor, através da boca de Isaías, traz uma série de instruções, recomendações e ensinamentos. Eu quero levar você direto para o finalzinho dessa exposição. Com um pouco mais de tempo, vou preparar um material um pouco mais completo, talvez até um pequeno livro ou alguma pregação um pouco maior aqui para compartilhar com você através das redes sociais. Capítulo de número 44, versículo 20, 21 e 22 do livro do profeta Isaías. E assim está escrito, veja só. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de madeira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Lembre-se dessas coisas, ó Jacó. Ó Israel, porque você é meu servo, eu o formei. Você é o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Olha só que poderoso. Esse conjunto de versículos, ele traz a ilustração final acerca da idolatria, a qual o Senhor mesmo estava, através da vida de Isaías, ensinando o seu povo nesse momento. E logo na sequência, ele traz uma palavra de consolo. Quero levar ao seu entendimento sobre a idolatria, que não como somente acessórios, itens que nós colocamos na nossa fé, imagens, esculturas e tudo mais, como comumente nós associamos. Eu quero te fazer entender o princípio, o cerne da idolatria. A idolatria é uma prostituição da nossa fé. Tudo aquilo que de alguma forma nós colocamos a nossa confiança, ao invés de estarmos colocando no Senhor. Tudo aquilo que de alguma forma nós depositamos e debruçamos a nossa fé, construímos e estruturamos a nossa vida através dessas situações, isso é idolatria. Nós acabamos pulverizando a nossa fé. Ao invés de estarmos entregando toda a confiança ao Senhor, nós acabamos confiando por muitas vezes nos nossos próprios braços, no nosso intelecto, no nosso entendimento, na nossa inteligência, no dinheiro, na política, enfim. Existem muitos os ídolos dessa nossa geração. E como eu falei no início, de forma introdutória, estou preparando um estudo, já faz algum tempo que eu tenho estudado sobre esse assunto. Em breve, se o senhor tiver interesse nisso, eu quero compartilhar com vocês aqui também através das redes sociais e não somente nos grupos pequenos quais eu tenho ensinado. Ele fala aqui, Isaías, no finalzinho desse texto, ele fala que o homem que se apacenta de cinza, se apacenta daquilo que já foi descartado, não é algo digno de ser colocado fé. O seu coração está enganado, Isaías fala, porque foi iludido de maneira que não pode livrar nem a sua própria alma, e não consegue nem dizer mais que não é uma mentira aquilo que ele tem na sua mão. Quando nós depositamos a nossa fé em coisas que não são propriamente o Senhor ou proveniente dele, nós estaremos nesse mesmo contexto aqui. Nós estaremos depositando a nossa fé, a nossa esperança em algo que verdadeiramente não existe. Afinal, tudo aquilo que nós vemos aqui nessa terra é passageiro. Tudo aquilo que nós tocamos e vivenciamos e experienciamos chegará um momento que não existirá mais. Tanto que a instrução do Senhor é que nós nem sequer valorizemos tantos tesouros aqui dessa terra, porque aqui a traça corrói, enfim, tudo isso se desfaz. Mas o local de nós depositarmos e criarmos a nossa grande reserva é nas regiões celestiais. E você pode até achar que é um tanto quanto hipócrita eu estar falando isso, mas a verdade é essa, nós precisamos aprender a construir esses tesouros nas regiões celestiais, e eu não estou falando aqui que nós não precisamos trabalhar e construir e constituir, eu estou falando na fé que você deposita, aonde você tem depositado a sua segurança. Certamente, se nós depositarmos em coisas aqui dessa terra, será como esse texto que eu compartilhei com você. Essas coisas com uma brevidade muito rápida, muito cedo vão se desfazer e nós não teremos mais aonde depositar a nossa esperança. Mas para aqueles que em algum momento das suas vidas não compreenderam a seriedade e o seu processo de devoção para com o Senhor e acabaram entregando a sua fé, como eu vivi longos e longos anos da minha vida, o Senhor ele traz uma mensagem de esperança logo na sequência desse texto. Ele traz ali no versículo 21, fala assim, lembre-se dessas coisas, Jacó, lembre-se, meu servo Israel, eu que formei você, eu que fiz você, por isso eu não te esquecerei, independente dos seus pecados, eu desfaço todas as suas transgressões e os seus pecados como nuvem, contanto, volte para mim, ó Israel, porque eu te remi. Existe um processo, meus queridos irmãos, de nós nos voltarmos para o Senhor. Nós nos arrependemos de termos colocado a nossa fé, a nossa esperança nas estruturas aqui dessa terra ou deste mundo, ou até mesmo aquilo que nós confiamos em nós mesmos, né, na nossa força de vontade, na nossa dedicação, no nosso trabalho. Tudo aquilo que de alguma forma nós construímos como uma estrutura complementar àquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, chega um determinado momento, se nós quisermos viver a essência do propósito de Deus, nós precisamos renunciar a essas situações para que nós nos alinhemos diretamente com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ele fala assim, volte-se para mim. Quando nós olhamos isso, é uma mudança de rota, uma mudança de direção, uma mudança de olhar, uma mudança de foco, porque o Senhor mesmo, ele apagará todas as nossas transgressões, aquilo que nós cometemos no nosso passado, a partir do momento em que nós mudamos a direção, ou seja, nos arrependemos do caminho que estávamos andando, ele mesmo faz o processo de limpeza
limpeza e de purificação. Então hoje, meus queridos irmãos, é um excelente dia para nós abandonarmos toda a estrutura de fé que nós colocamos em qualquer outra coisa que não fosse o Senhor e nos dedicarmos diretamente, unicamente e exclusivamente somente ao Pai. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós estamos, Senhor, com a gratidão nos nossos corações, porque mais um dia o Senhor permitiu que nós acordássemos, Pai. E mais um dia o Senhor nos trouxe a consciência o quanto somos dependentes do Senhor, Pai. Falamos aqui sobre estruturas complementares que criamos e de alguma forma pulverizamos, Pai, dividimos a nossa fé no Senhor. Nós queremos nesta manhã renunciar a tudo aquilo que fazemos, seja de ordem física, emocional, espiritual, sejam imagens, Senhor, sejam entidades, seja o que for, Pai. Nessa manhã nós queremos renunciar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, toda e qualquer estrutura que de alguma forma nós tenhamos colocado fé além do Senhor, Paizinho. Nós tomamos posse dessa palavra onde ela diz que quando nós nos voltamos para o Senhor é que nos vem com um processo de remissão, de limpeza, de purificação, e assim nós recebemos essa mensagem nos nossos corações, para que em nome do Senhor Jesus nós estejamos alinhados somente com aquilo que o Senhor tem marcado como propósito para as nossas vidas, para este tempo, para essa geração. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos, seus planos. E lembre-se, se desvincule. Deixe de lado qualquer outra estrutura que você esteja colocando a sua fé. Entregue ela totalmente ao Senhor, porque Ele te honrará em todos os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida.